Olá, seguidores. Nesse vídeo, fazer aqui alguns comentários sobre o que pode vir a acontecer com HCTR11 daqui para frente e as possibilidades que os cotistas possuem. Aqui é o Thiago PS, esse é o canal Fique Esperto. Pois bem, já expliquei aqui que a situação de HCTR11 é difícil e o tempo sem rendimento aqui ainda é uma incógnita, né? Mas que está na mesa aqui o fundo ficar meses e meses sem pagar nada por conta aqui do ofício da CVM. E eu sei que vocês querem que eu vá direto aqui para as opções aqui dos cotistas, mas antes eu tenho que explicar o que vai acontecer aqui no futuro do fundo, né? Pois como vocês vão ver, essa parte intermediária é muito importante aqui para falar sobre as opções que os cotistas possuem. Então, HCTR ele tem algum prejuízo a ser compensado. Acho que isso aqui está claro, né? A gente apenas que ainda não sabe quanto ainda, mas em algum momento esse prejuízo aqui tende a ser compensado ao passo que o fundo vai gerando caixa e não pagando rendimentos, então acaba que esse prejuízo no momento vai ser extinto. E é o seguinte, se a HCTR11 estiver com problema no seu resultado contábil, o fundo deve voltar a fazer distribuições em pouco tempo, tá? Já que pelo lucro contábil, o fundo ainda tem uma geração considerável, que gera mais de R$ 1 por cota. Chegou aqui, a julho, por exemplo, o fundo chegou a ter aqui quase 1,50 por cota de resultado. Isso aqui acontece porque contabilmente o fundo tem direito a juros, correção monetária, mas como o HCTR11 tem muitos CRIs em carência, ele não recebe esses valores, né? Então, contabilmente, ele tem direito a essa correção, essa inflação, esses juros. No entanto, como os CRIs estão em carência, acaba que fica acumulando lá. Mas só pelo fato de ter passado o tempo, ele apurou o resultado, né? Contudo, se o problema foi no resultado caixa acumulado, aí sim o caso é grave, tá? Pois o fluxo de caixa do fundo hectare é muito baixo, aqui na ordem, acredito que seja que é uma fácil de considerar aqui no caso os 33 centavos por mês de geração de caixa, e no caso demoraria muito para compensar o prejuízo, se ele existir, aqui pelo regime caixa. Na verdade, acho que é quase certeza que tem esse prejuízo caixa, tá? Mais caixa do que realmente acumulado. Como a gente pode ver lá no fundo, no Versalhes, aqui da mesmo grupo econômico. No entanto, ainda precisamos mais detalhes para definir qual dos dois problemas que o fundo vem enfrentando. E um ponto aqui importante é que em relatórios gerenciais antigos, os gestores aqui de HCTR11 falam em mais distribuição contábil do que o resultado gerado. Vou ler aqui para vocês. O fundo tem realizado sua distribuição de rendimentos com base no resultado caixa apurado, uma vez que a diferença entre o resultado contábil desde o início do fundo e o acumulado das distribuições no mesmo período encontra-se no campo negativo. Nesse trecho aqui, eu entendi então que eles distribuíram mais contábil do que foi realmente apurado, tá? Então, isso aqui pode ficar que o rendimento pode voltar antes do previsto, já que tem essa indicação de que o problema esteja aqui no lucro, no resultado contábil. E lembrando que Hectare aparenta já está trabalhando aqui para reduzir esse prejuízo contábil já tem algum tempo. Aqui em outubro, como mostrei em um vídeo passado, eles fizeram aqui uma reversão de quase mais 42 milhões de reais por causa do fundo high grade deles. Parece que eles retiraram ali o prejuízo, a marcação ao mercado que eles estavam fazendo no ativo, né? E isso aqui mexer na contabilidade criativa, tá? Esse ofício da CVM já tá sendo discutido aqui com gestores já há bastante tempo. Quem não está sabendo é só nosso mercado, tá? Mas esse aqui já deve estar sendo debatido há bastante tempo aí entre os gestores e os órgãos públicos. Então, o que me cheira isso aqui é que os gestores começaram a se movimentar para reduzir o resultado, a perda, o prejuízo contábil que eles estão acumulados. Ok. Agora indo aqui sobre os caminhos que cotistas de HCTR11 deveriam tomar, as opções que eles possuem. Então, a primeira coisa, se for um volume pequeno ou a pessoa estiver começando a investir há pouco tempo, o investimento pode ser representativo, mas é,
e tem muitos anos de investimento ainda, talvez o melhor é largar isso aqui de lado, deixar largar na carteira, vender, sei lá, não ficar esquentando muito a cabeça e aprender a lição de não comprar porcaria ou não saber o que você está comprando, né? E já se o volume for maior, aí acredito que o tempo de se livrar de HCTR11 já se passou há bastante tempo, né? De mudar para um fundo melhor. Por exemplo, até o próprio Deva 11, já como eu já disse outras vezes, é uma excelente opção para quem queria manter se exposto aqui na tese e de que era uma opção muito melhor para recuperar esse prejuízo, né? Mas agora, depois de toda essa queda de HCTR11, até é difícil dizer se já ainda é o momento de fazer isso. E, no entanto, acho que vender no meio da tempestade não é a melhor escolha, né? Então, sugiro a vocês que com uma posição mais considerável, aguardar o pronunciamento aqui dos gestores para verificarmos onde é que está o problema, se é no resultado contábil ou no resultado caixa. Isso aqui é muito importante, tá, para a gente definir os próximos passos, porque isso aqui define a quantidade de tempo que o fundo vai ficar sem distribuir rendimentos. Caso seja no contábil, então o fundo não deve demorar a voltar a pagar. Talvez compense esperar esse retorno dos rendimentos para então isso dar uma saída a um preço mais elevado, quando o fundo voltar a distribuir rendimentos. Já se o problema for no fluxo de caixa, então acredito que nesse caminho, então a história vai ser bem diferente. Deve demorar bastante a ser resolvida essa questão do fluxo de caixa, tá? E seria necessário reavaliar a situação na hora, se realmente o problema for no caixa. Enfim, segue o canal aí, que quando a gente tiver mais informação de onde é que está o problema, vou te explicando aqui o que está acontecendo e também quais são os melhores saídas aqui para a situação. E um detalhe importante aqui, na hipótese de ser o problema no lucro contábil, o fundo pode até talvez voltar a pagar mais rapidamente, mas você é à custa de uma contabilidade criativa, tá? Uma contabilidade assim, meio heterodoxa. Primeiro por conta daquele reavaliação da marcação do fundo high grade deles, em que eles ignoraram o prejuízo que eles tinham tendo lá, ou seja, a contabilidade e a conveniência de ver essa impressão. E também tem a questão que muitos CRs na carteira de HCTR11 já deveriam estar recebendo provisões há bastante tempo, tá? Lembrando que no ofício da CVM, eles até comentam que os órgãos instruem os gestores a fazerem essa provisão quanto antes para não ter que fazer reversão de aí no futuro. Ou seja, para não fazerem distribuição quando você não tem a certeza que você vai receber esse valor. Então, depois coloquei que eu fiz, batendo aqui no HCTR11. E outro ponto importante aqui é aprender com os erros, né? Tomar cuidado aqui com as tranqueiras na carteira. Dá até para fazer uma aposta em fundos aqui de baixa qualidade. Eu mesmo tenho o Urcão aqui na minha carteira, tá? Mas aqui é um percentual que me deixa tranquilo e eu tenho tempo e conhecimento para acompanhar o fundo bem de perto, de forma que se eu perceber que a vaca está indo para o brejo, eu consigo pular fora do navio antes da maioria. Eu mesmo já tive HCTR11 no passado, mas consegui pular fora bem antes, tá? Acho que foi lá no final de 2022, quando eu peguei um relatório gerencial do Fundo Versalhes e vi que a diferença entre o resultado caixa e o resultado contábil e percebi que tinha alguma coisa de muito ruim ali. E na época eu comuniquei lá no Clube FI, eu ainda não tinha um canal, né? Mas no Clube FI lá eu comentei todos os fóruns, em todos os fundos que eu estava fazendo essa saída, porque eu achava que ia dar ruim. E se você não participa do fórum do Clube FI, recomendo que frequente lá, tá? Tem muita besteira, mas basta bloquear certos usuários que o fórum acaba ficando mais limpo e você daí só acompanha quem realmente produz conteúdo. Então foi isso, galera. Espero ter contribuído aqui com vocês. Peça seu like, peço que se inscreva aqui no canal para ver aqui os próximos passos, as atualizações que eu vou fazendo aqui. E lembre que nada que Deus quiser com recomendação de compra ou de venda. Então é isso. Até a próxima.